Eu gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar a nossa experiência aqui do estado do Ceará no combate à sífilis congênita, um trabalho árduo, difícil, mas que vale a pena a gente compartilhar, porque eu acho que pode contribuir para que outros estados e outros municípios consigam também entrar nessa luta. E eu vou compartilhar minha apresentação e vou começar me valendo das palavras do doutor Mauro, com essa indignação com os nossos péssimos indicadores de sífilis congênita. Nós também somos indignados com isso, e em função disso que nós começamos todo esse trabalho aqui no estado do Ceará. E vou pegar uma frase dele que diz: não cabe mais dar aula. Então, sou professora da universidade e tenho desenvolvido muitas pesquisas na área de sífilis congênita, e nós, com os resultados dessas pesquisas, ficamos indignados, né, com o problema da sífilis aqui no nosso estado, que, claro, não é um problema só do nosso estado, mas a gente acredita que, independentemente de outros locais, a gente pode abraçar a causa e lutar para controlar essa epidemia que nós estamos vivendo. Então, aqui são alguns dos nossos estudos desenvolvidos aqui no estado do Ceará, e esses estudos eles foram a base para que nós pudéssemos desenvolver um trabalho aqui no município e no estado do Ceará. Tudo é baseado no que nós identificamos de problema aqui no estado em relação à prevenção da sífilis congênita, e nós levamos esses estudos para discutir com a Secretaria de Saúde, que eu vou detalhar posteriormente como isso aconteceu aqui no estado, principalmente no município de Fortaleza, que foi aonde a gente iniciou o trabalho e estendeu depois, a partir da nossa experiência, para outros municípios. Então, nós desenvolvemos o trabalho tentando contextualizar vocês no estado do Ceará. O Fortaleza, nós iniciamos o trabalho em 2014, final de 2014 para 2015. Fortaleza é uma cidade, uma metrópole com 2.700.000 habitantes, difícil, uma cidade grande, difícil da gente trabalhar, isso não é novidade para ninguém, né? Por ser uma cidade grande, com indicadores de desenvolvimento social em alguns bairros muito ruins, populações muito vulneráveis, situações de risco dessas pessoas. Então, isso tudo coloca o trabalho de prevenção da sífilis congênita mais desafiador ainda, mais do que o que ele já é, porque depende também das questões sociais que a gente vive no nosso Brasil, né? Não só das questões da saúde. Então, nós desenvolvemos também o trabalho em Iguatu e Itapipoca, que são duas cidades do interior do estado. Esse trabalho começou agora, em 2021, por isso que eu dividi a apresentação entre Fortaleza, que começou antes, e os outros dois municípios. Esses outros dois municípios foram escolhidos porque são municípios com mais de 100.000 habitantes e com indicadores de sífilis congênita não muito ruins quando a gente compara com os outros municípios do estado e com Fortaleza. Então, são municípios pequenos, um tem 103.000 habitantes e o outro 130.000 habitantes, e são localizados estrategicamente em posições diferentes no estado, que isso também vai ajudar a gente a identificar posteriormente quais são as especificidades de se trabalhar com um município grande, como Fortaleza, e dois municípios pequenos, que um localizado na região centro-sul, que não é uma área muito turística, e outro localizado que é no caminho de Jericoacoara, que todo mundo conhece, uma cidade praiana, e que tem um fluxo de turismo grande, tanto quanto Fortaleza. Então, isso, de certa forma, diferencia também o perfil dessas populações que a gente está trabalhando. E aqui eu trouxe o boletim de Fortaleza, do estado, desculpe, do Ceará de 2020. Não é o último boletim, mas porque o último boletim não trouxe esse novo indicador de sífilis congênita, que aqui está mostrando nas cidades em que nós estamos trabalhando, claro, aqui está mostrando em todas as cidades do estado, mas em todas não, desculpa, nas regionais, mas eu coloquei para chamar a atenção dos indicadores de sífilis congênita
que Fortaleza está com 16 casos por mil nascidos, 16 por mil nascidos vivos, Itapipoca, 2,5 por mil nascidos vivos, que é um município que a gente está trabalhando, e Iguatu, 3,2 por mil nascidos vivos. Lembrando que esse dado é um dado do boletim epidemiológico, porque mais tarde vocês verão, ao decorrer da apresentação, que esses dados não se confirmam, tá? Então, aqui, esse é o dado do boletim que foi publicado agora, recentemente, agora com o dia alusivo à prevenção da sífilis congênita. E se vocês olharem aí, nós começamos o nosso trabalho no final de 2015, e acontece exatamente isso que o doutor Mauro Romero comentou. Nós tivemos um aumento no número de casos, porque nós melhoramos as notificações no ano de 2016 e 2017, que foi quando nós começamos a organizar o serviço, que não é um trabalho fácil, tá? E em 2018 nós tivemos uma queda, 2019 outra queda nos indicadores na taxa de incidência, e quando chega de 2019 para 2020 e 2021, a gente vê um aumento que nós aqui atribuímos ao problema da Covid, que o município praticamente parou o atendimento de gestantes. Então, isso aqui para nós, assim, não tem nem como qualificar o tanto que nós sofremos de ver que todo o trabalho que a gente vinha desenvolvendo, né, e que estava caminhando no rumo, claro, considerando que as coisas não acontecem da noite para o dia, a gente tem todo um processo de trabalho que eu vou mostrar para vocês que não acontece fácil, porque a gente depende de políticas públicas que a Secretaria de Saúde abraça, como prevenção da sífilis, e que os profissionais de saúde também mudem de postura, de atitude em relação à questão da sífilis congênita. E isso requer um trabalho de sensibilização, um trabalho de acompanhamento dessas pessoas, e que é o que a gente tem feito ao longo desses anos. Paramos praticamente no ano de 2020, que é quando aconteceu esse problema aí do aumento da taxa de incidência de sífilis congênita. Então, só para mostrar um pouco para vocês, como eu falei, a gente dividiu as ações, porque Fortaleza começou bem antes do que os outros dois municípios, mas a partir das pesquisas que nós realizamos aqui no município, a gente pediu uma audiência com a Secretaria de Saúde do município, à época, e fez uma reunião para apresentar os resultados dos nossos estudos. E nessa reunião estava a secretária de Saúde e toda a equipe de assessoria dela, para que nós pudéssemos sensibilizar essas pessoas sobre a importância da prevenção da sífilis congênita. E foi nesse momento que a Secretaria de Saúde abraçou a causa, a Secretaria de Saúde de Fortaleza, e foi solicitado pela secretária que todas as coordenadorias regionais de saúde, que estão representadas aí, apoiassem o trabalho que nós estávamos propondo desenvolver. Um trabalho que foi elaborado pela equipe da Secretaria de Saúde. Então, a gente começou com reuniões, todas as coordenadorias regionais de saúde, diretores, todos eles a gente passou a discutir os indicadores de sífilis congênita do município e aonde era que estavam os principais problemas identificados, inclusive a identificação com as investigações de casos de sífilis congênita. E também, ao mesmo tempo, fomos às maternidades, a Sociedade Cearense de Pediatria, e apresentamos também esses resultados nesses locais, maternidades com os neonatologistas, né, e das maternidades e na Sociedade Cearense de Pediatria com todos os outros pediatras. Então, fizemos um trabalho grande de sensibilização para essa questão do problema da sífilis congênita. E, ao mesmo tempo que nós fizemos isso, fizemos seminários em cada CORES com os profissionais de saúde, fizemos a capacitação dos médicos do Mais Médicos e fizemos seminários internacionais. Fortaleza só não fez esse ano passado por conta da Covid, mas todo ano a gente fazia um seminário internacional, trazia profissionais da OMS, da OPAS, de São Paulo, que é o Valdir que está aí apresentando, e essas pessoas, elas vinham discutir com a gente aqui também o problema da sífilis congênita, como controlar a sífilis congênita, o que esses profissionais poderiam fazer, qual o papel de cada um desses profissionais nesse processo. Então, isso foi
sensibilizou muito, porque depois desses seminários, a gente passou a elaborar, junto com as equipes das coordenadorias regionais de saúde, as propostas de enfrentamento do problema da sífilis. Como eu falei para vocês, é um trabalho lento, não acontece da noite para o dia. E aí nós tivemos o comitê, eu sou a presidente do Comitê de Investigação de Sífilis Congênita e HIV aqui no Ceará, em Fortaleza, no caso, e nós começamos a investigar os casos, e essa investigação, ela trouxe frutos maravilhosos. Por quê? Porque quando a gente fazia a investigação dos casos, nós íamos à unidade de saúde e nós levávamos a situação investigada, tudo documentado, para discutir com as equipes das unidades. E era assim, uma coisa muito interessante, porque às vezes a gente chegava com 5 fichas de notificação numa unidade de saúde, aí a gente chegava e dizia, olha, a gente quer conversar com vocês acerca da sífilis congênita. Aí os profissionais diziam, mas nós não temos sífilis congênita aqui. Aí a gente apresentava, olha, nós estamos com 5 casos que foram notificados na maternidade. E isso provocou, mexeu muito com os profissionais de saúde, porque aí eles passaram a não querer mais passar por uma situação dessa de a gestante fazer o pré-natal, porque nós temos também uma cobertura de pré-natal alta aqui no município, de praticamente 90%, e nós tínhamos esses casos, como voltou, né, de sífilis congênita por conta da qualidade da assistência pré-natal, que ainda deixa muito a desejar. E as reuniões do comitê, nosso comitê é um comitê aberto, a gente publicou o comitê, a Secretaria de Saúde publicou a portaria do comitê, mas a gente não definiu pessoas que participariam e sim instituições. Então, sempre nossas reuniões do comitê eram assim, lotadas, e toda reunião, além da gente discutir o problema da sífilis congênita, a gente fazia uma capacitação com algum tema relacionado, convidava alguém especialista na área, trabalhando teste rápido, para que as pessoas pudessem também se sentir capacitadas nessa temática, e elas, a gente sempre dizia isso, trabalhavam como multiplicadores das nossas ações lá onde elas estavam representadas. Então, foi um trabalho, as reuniões eram mensais, agora nós estamos fazendo virtuais, por conta da pandemia, né? E a Secretaria publicou várias portarias. Uma experiência que a gente adquiriu, uma coisa que a gente aprendeu com essa sífilis, tentando desenvolver o trabalho de prevenção, é que os profissionais, eles precisam de apoio, tanto do ponto de vista de acompanhamento, como se sentir seguros para que possam tomar as atitudes que são necessárias para tratar. Então, existia na época, que eu acredito que todo mundo se lembra, uma portaria do Ministério da Saúde, que essa portaria, ela mais atrapalhou do que ajudou, que era quando dizia que a atenção primária podia aplicar a penicilina, mas que tinha que ter uma parafernália no hospital para poder aplicar a penicilina. E quando a gente ia discutir com os profissionais de saúde sobre a aplicação da penicilina na atenção primária, a gente enfrentou muita dificuldade, inclusive profissionais que levavam para as reuniões a portaria e esfregavam na cara da gente, olha, a gente tem essa portaria, nós não vamos prescrever não, porque nós não estamos respaldados, então nós precisamos fazer um processo grande de tanto sensibilização desses profissionais, mas também de publicação de portarias que pudessem subsidiar esses profissionais para que eles se sentissem seguros, eles se sentissem, não são capazes todo mundo é, mas no sentido de não apresentar problema para eles, caso eventualmente, a gente sabe que raramente, mas eles tivessem que enfrentar algum problema com a aplicação da penicilina. E aí nós fizemos reunião com o CREMEC, aqui do Ceará, com o COREM e com a SMS, e todos esses órgãos, tanto a SMS como o COREM como o CREMEC, publicaram portarias estaduais e municipais respaldando a aplicação da penicilina na atenção primária. Então, isso mudou o curso da história do tratamento aqui em Fortaleza, porque aí, a partir de então, os profissionais de saúde, a gente mandou essa publicação, disponibilizou para os profissionais, e eles agora sabem que eles estão seguros, eles estão protegidos pela secretaria, caso eles apliquem, caso não. E
determina que eles apliquem a penicilina na atenção primária. E aí nós elaboramos esse cartão. Por que nós elaboramos esse cartão? Esse cartão, ele surgiu das nossas discussões com os neonatologistas. Porque quando a gente chegava na maternidade, o neonatologista dizia que tratava a criança com sífilis congênita porque não existia registro nenhum. E os próprios registros que constavam no cartão da gestante, eles eram insuficientes para subsidiar as condutas dos neonatologistas na maternidade. E aí surgiu essa ideia, então vamos criar um documento que a mulher possa trazer para vocês, e aí vocês possam basear a conduta de vocês nesse documento. E foi assim que aconteceu esse cartão, e veja que lindo. Isso é um cartão de uma mulher que chegou na maternidade para parir, com todas as informações que são necessárias para que o médico neonatologista lá na maternidade ele possa ter uma conduta adequada, segura em relação a esse bebê. Muito, muito interessante. Assim, a gente tem visto bons resultados em relação a isso. E aí, o que é que acontece? Nós estamos com um problema aqui no município que estou terminando agora uma pesquisa em relação a isso, que as crianças, a gente não acompanha as crianças. Então, nós fizemos um trabalho grande com a gestante e identificamos posteriormente que nós não tínhamos um segmento adequado das nossas crianças com sífilis. E aí temos até um estudo publicado na Prozone que nós mostramos que essas crianças, muitas delas não iam para o segmento. Muitas crianças. Então, a gente elaborou esse cartão, que esse cartão, o neonatologista, o enfermeiro da maternidade, ele vai preencher com tudo que foi feito com o bebê na maternidade e vai devolver com a mãe para que ela procure a atenção primária para o segmento do bebê. Então, a gente está fazendo uma conversa que não existia entre a maternidade e a atenção primária. Os serviços funcionavam de maneira totalmente desarticulada. E isso tem feito com que os profissionais eles possam compreender, porque a maternidade culpava a atenção primária culpava a maternidade, e, na verdade, a gente não procura culpados, a gente procura um problema para resolver. Né? Então, a gente conseguiu que a maternidade e a atenção primária conversassem em relação à questão do segmento da mãe e do bebê com sífilis congênita. E aí, a gente fez também aqui em Fortaleza várias campanhas de testagem rápida, porque a gente, além de acreditar que nós temos que prevenir a sífilis congênita tratando a gestante e o bebê, mas a gente tem que controlar a epidemia na sociedade, porque senão a gente vai estar só apagando a fogueira. Então, nós elaboramos com a minha liga, eu tenho uma liga aqui na Universidade de Alunos, e essa liga, a gente realiza testagem rápida na comunidade, e ela tem uma especificidade, que é, uma vez que a gestante, que a pessoa tenha um resultado reagente para sífilis ou HIV, os alunos ligam imediatamente com a enfermeira, isso já foi acordado antes, liga com a enfermeira da unidade de saúde, que é um centro de referência para IST, e agenda o tratamento dessa gestante, dessa pessoa na unidade de saúde. Então, nós tivemos 36 casos reagentes para sífilis, 2 para HIV, e sífilis e HIV, 5 casos na população em geral. Essas campanhas são feitas em locais estratégicos, em ONGs, e em comunidades, em algumas em maior vulnerabilidade social. E a gente encaminhou as 43 pessoas e viu aqui que 83% delas compareceram e realizaram o tratamento. E as outras que a gente tentou localizar, não conseguiu, porque essas pessoas, elas mudam muito de telefone, elas dão telefone errado. Então, 7 pessoas a gente não conseguiu localizar. E essas campanhas, elas foram diferenciadas e muito interessantes, porque nós não só testamos, que isso é uma coisa que me incomodava muito. A gente testa e deixa a pessoa solta. Como assim? Aí a gente resolveu, junto da nossa liga aqui, que nós iríamos segurar essas pessoas, né? Monitorar essas pessoas e encaminhar essas pessoas com consulta agendada para um centro de referência em IST. E o que é que a gente decidiu para os próximos passos aqui em Fortaleza? Primeiro, trabalhar o segmento dos bebês, que nós já estamos discutindo com a secretaria, continuar, que a gente já iniciou as nossas investigações de forma virtual,
já fizemos algumas investigações de forma virtual, é o jeito para o momento que nós estamos vivendo. Fortalecer a articulação entre maternidade e atenção primária, mais ainda. Agora, nós já colocamos que a maternidade, que isso não acontecia antes, ela vai ter acesso ao prontuário eletrônico da prefeitura, porque nem todas as maternidades são ligadas à prefeitura, né? Nós temos maternidades que são estaduais, ligadas à universidade. Então, essas maternidades, elas agora estão tendo acesso ao prontuário eletrônico, ou seja, vai ver as informações do pré-natal da gestante, que isso é outra coisa muito boa. Intensificar as campanhas de testagem rápida, que nós queremos cada vez mais, todo mês, estar fazendo 3 ou 4 campanhas, e qualificar os registros. Os registros, realmente, a gente reconhece que os registros das fichas de notificação ainda deixam muito a desejar. Né? E aqui eu trago para vocês Itapipoca e Iguatu, porque, como eu falei, são municípios que a gente começou a trabalhar agora em 2021, né? Foi um projeto financiado pela OPAS, a partir da nossa experiência com Fortaleza, e a gente escolheu esses 2 municípios, como eu falei, por conta de ter baixos indicadores de sífilis congênita e mais de 100 mil habitantes. Nesses municípios, a partir da nossa experiência com Fortaleza, e como eles são municípios pequenos, a gente quis conhecer a situação de saúde do município em relação à atenção à sífilis. Então, a gente elaborou esse instrumento, 3 instrumentos, na verdade, e esses instrumentos, eles foram preenchidos pelos profissionais de cada município, para que a gente pudesse ter um diagnóstico da situação de saúde desses municípios. E o que foi mais interessante, que esses dados, eles foram analisados juntos com o pessoal do município. Porque quando a gente analisa os dados junto com eles, mexe com eles. Isso é uma experiência que a gente tem vivido muito interessante. Poxa, nós estamos assim, a situação... Então, eles começaram a se sentir incomodados com o que eles estavam identificando, situações levantadas por eles mesmos. Então, foi uma experiência muito interessante em relação a isso. E nós começamos o trabalho em Fortaleza em 2015, praticamente. Em 2021, nós identificamos nesses 2 municípios os mesmos problemas que nós tínhamos identificado no início em Fortaleza. A mesma coisa. Não existia um plano de combate à sífilis congênita. O município, a sífilis congênita nem existia no pensamento dos profissionais e dos gestores do município. As unidades básicas não aplicavam penicilina nenhuma nos 2 municípios. Não tinha penicilina benzatina na unidade primária de saúde. Os municípios não tinham comitê de investigação, não realizavam teste rápido praticamente na primeira consulta e nem nas pacientes, não tratava, tinha baixa proporção de gestantes testadas, tratadas, e os serviços funcionavam de maneira desarticulada. Exatamente o que a gente identificou aqui, que hoje, aqui em Fortaleza, nós temos todas as unidades de saúde tratando com penicilina benzatina as gestantes na atenção primária. Então, começamos também um trabalho nesse município. Quando o município analisou os indicadores de sífilis congênita, vocês veem aqui que já não era mais 2,5, ó. Claro, subnotificação. E eles mesmos identificaram isso. A taxa de incidência de sífilis congênita subiu para 4,3 no município. Isso foi motivo de muita discussão com eles, porque todos esses dados que a gente colhe, a gente analisa junto com os municípios para que a gente, como eu coloquei, sensibilize essas pessoas. Não adianta a gente ficar com dado para a gente. Eu faço muita pesquisa, publico muito, mas eu não quero dado para mim, nem para botar numa revista. Eu quero para que esses dados eles contribuam para mudar a realidade de saúde aqui, especificamente do município e do estado que eu trabalho. A gente vem nessa luta incessante. Eu não sou funcionária da prefeitura, eu não sou funcionária do estado, eu sou professora da universidade, mas eu trabalho estritamente articulada com a Secretaria de Saúde do município e do estado. E isso tem sido uma coisa muito importante, porque a Secretaria precisa dos dados, né, para poder a gente analisar a situação que é nossa, que é local, e a gente pode contribuir dessa forma e contribuir com a nossa experiência no sentido de ajudar esses municípios a refletirem essa situação. Então, nós criamos um grupo gestor aqui no estado e no município que conduz toda a questão da prevenção da sífilis congênita. Esse grupo se reúne, ainda hoje se reúne virtual,
e está discutindo os encaminhamentos e o andamento de todo esse processo, que nós tivemos que nos reorganizar com a epidemia, com a pandemia de Covid, e passamos a desenvolver nossos trabalhos de maneira virtual. E todo o trabalho que foi feito no município de Iguatu e Itapipoca, infelizmente ou felizmente, foi de maneira virtual. E aconteceu a mesma coisa, a mesmíssima coisa de Fortaleza. Os profissionais se recusavam a tratar porque diziam que não se sentiam seguros. Fomos de novo conversar com Itapipoca e Iguatu, os dois municípios, e esses municípios, já respaldados na nossa experiência das nossas portarias, também publicaram suas portarias para que os profissionais de saúde pudessem se sentir seguros e não assim hesitarem, não terem medo, e de certa forma também a gente poder cobrar deles que eles aplicassem a penicilina, né? Então os municípios criaram a portaria, publicaram a portaria de aplicação da penicilina e a portaria de criação do comitê de investigação de casos de sífilis congênita e de HIV nos dois municípios. Muito interessante, porque esses comitês passaram a se reunir, aí a reunião do comitê lá no município, Itapipoca e Iguatu, a gente escolheu uma pessoa em cada município que é da Secretaria de Saúde, a gente não paga essa pessoa, ela assumiu com a gente, a partir das coisas, dos indicadores que a gente encontrou, que a gente iria trabalhar e que eles iriam abraçar a causa. Reunimos secretários de saúde dos dois municípios e esses municípios se comprometeram que iriam abraçar a causa e abraçar. Então, esses municípios hoje estão se reunindo a cada mês para discutir, estão investigando os casos de sífilis e de HIV de cada município, e hoje a gente está fazendo virtual. Nós fizemos também um treinamento virtual também. Treinamento foram em 6 módulos, que a gente teve uma discussão em cada módulo de um tema específico. Esse treinamento foi dado por pessoas que já trabalham, né, já têm expertise na área de IST, cada um na sua área específica, e foram treinamentos bastante proveitosos. Olha aí, a gente tinha a participação maciça dos profissionais. Para isso, a gente pediu ao secretário de saúde que esses profissionais, a gente definiu com eles os melhores horários, a gente fazia 2 vezes na semana, terça e quinta, para que quem não pudesse ir na terça fosse na quinta, quem não pudesse ir na quinta fosse na terça, mas que todo mundo pudesse participar. E os secretários liberavam a agenda dessas pessoas no dia dos treinamentos. Então, isso foi assim uma coisa que houve uma participação e o pessoal assim adorou poder participar dos treinamentos. Outra coisa que a gente fez também foi a capacitação dos agentes comunitários de saúde, porque os agentes comunitários, a gente foi discutir qual era o papel desses profissionais. Eles têm um papel importantíssimo e que não é valorizado no trabalho com a prevenção da sífilis congênita. Então, a gente fez um treinamento com os agentes de saúde do município de Itapipoca e Iguatu e discutiu com eles como que eles poderiam contribuir conosco na prevenção da sífilis congênita. Elaboramos vários materiais educativos que vocês estão vendo aí, que era necessário. Compramos sonar para todas as unidades de saúde, que a gente não pode pensar em qualificar o pré-natal e prevenção da sífilis congênita dissociado da melhoria da qualidade da assistência pré-natal dessas gestantes. A gente tem que casar essa situação, né? Não é sífilis congênita, não está perdida no mundo. A gente está tendo sífilis congênita porque o pré-natal não está bom. Então, vamos qualificar o pré-natal. E aí nós perguntamos ao município o que é que a gente precisa para qualificar o pré-natal. Os municípios listaram e a gente adquiriu equipamentos, materiais e material educativo para esses municípios. Tá? Desculpa, aqui é o cartão sem que está preenchido. E esse documento aqui foi um documento que a própria Secretaria de Saúde de Itapipoca e Iguatu sugeriu para que as unidades de saúde pudessem acompanhar as gestantes com sífilis congênita de cada unidade. Eu tenho muito discutido com os profissionais que a gente tem que dar equidade na saúde, porque a gente sabe da sobrecarga de trabalho dos profissionais da atenção primária e a gente não pode ser insensível a isso. A gente sabe da dificuldade que a atenção primária hoje vem enfrentando do ponto de vista de investimento. Então, a gente discutiu que algumas gestantes, elas precisam de mais cuidado do que outras. Então, quem seriam essas gestantes que precisariam de mais cuidado?
Aquelas gestantes em risco, claro, todas merecem um pré-natal de qualidade, mas algumas precisam mais do que outras. E dentre essas que precisam mais do que outras está a gestante com sífilis, que a gente tem que acompanhar com outras coisas a mais que uma gestante que não tem sífilis ou de baixo risco não precisa. Então, essa planilha foi criada pelo pessoal dos municípios, não foi pela gente, e eles hoje estão usando para que todas as gestantes em cada unidade de saúde ela seja acompanhada para saber o que aconteceu com ela até o final do atendimento. E aqui também, desculpa, aqui é o das crianças, gente, eu troquei, e aqui é o das gestantes. Esse material foi elaborado, como eu falei, pelo município, e eles vão, aliás, nós estamos, né, eles mais de perto acompanhando como é que está acontecendo isso no município. E como todo mundo sabe, a prevenção da sífilis congênita, ela faz parte dos objetivos do desenvolvimento do milênio, no objetivo 3, que diz que tem por objetivo o desenvolvimento sustentável, a promover uma vida saudável para as pessoas. Então, para promover uma vida saudável, a gente precisa eliminar a sífilis congênita, porque nós estamos tendo morte por sífilis congênita, nós estamos tendo crianças nascidas com sequelas da sífilis congênita, nós estamos tendo crianças prematuras por causa da sífilis congênita, que foi um artigo que eu publiquei também. Então, a gente está tendo muito problema relacionado à sífilis congênita, e o Brasil ele é signatário da ONU em relação à questão dos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio. Então, a gente precisa atingir essa meta da OMS, da OPAS, do Ministério da Saúde, que é eliminar a sífilis congênita como problema de saúde pública. Ou seja, como o doutor Mauro falou, menos de 5 crianças por 1.000 nascidos vivos. Isso é uma meta difícil, mas a gente tem que perseguir, né? E nós vamos perseguir. E aí, o município lançou o selo, né, e a certificação, e nós estamos trabalhando, principalmente, o município de Iguatu e Itapipoca, para concorrer o selo ouro, prata ou bronze de controle da sífilis congênita. E a gente apresentou isso para o secretário de saúde dos 2 municípios, que se comprometeram conosco que iriam trabalhar o que fosse necessário que a gente junto decidisse para que os indicadores de sífilis congênita desses 2 municípios eles melhorassem, tá? E aí, para conseguir a certificação, nós temos que perseguir essas metas, né? 95% das gestantes que realizem o trimestre, 95% delas tratadas na primeira consulta, 95% 100% notificadas. Então, essa é a meta que a gente tem que perseguir, e isso é um dever de casa que tem que estar sempre em nossa mente, no sentido da gente mobilizar todas as forças que forem necessárias no município para que a gente consiga. E nós desenvolvemos muitas outras atividades que não foram colocadas aqui, mas que foram importantes e que contribuíram para o desenvolvimento do trabalho. Dentre elas, colocar que foi uma coisa legal, que foi a capacitação dos profissionais de saúde dos 2 municípios no Telelab. Todo mundo aceitou fazer o curso do Telelab, para ver quando existe investimento do secretário de saúde ajudando, por isso que realmente a congênita tem que ser uma política de governo, porque quando o secretário de saúde abraça a causa, todas as condições ele coloca à disposição para que a gente possa desenvolver o trabalho, né? Então, é muito interessante que a gente sensibilize esses profissionais e esses gestores, porque é como eu coloquei, a sífilis congênita passa distante da cabeça dessas pessoas. Assim, eles têm outras coisas que eles consideram mais importantes, como a gente não tem muita notificação, né? Por exemplo, eu fiz um trabalho agora com uma aluna de doutorado, investigação da mortalidade por sífilis congênita aqui no Ceará, e ela fez uma linkagem do banco de dados de sífilis congênita, sífilis em gestante, do SIM, nascidos vivos, investigou todos esses documentos e ela encontrou que em 90% dos casos a sífilis congênita não aparecia como causa de óbito na criança. Então, como é que um secretário vai achar que isso é prioridade se não está nem aparecendo como causa de morte? Então, a gente precisa melhorar
Isso foi uma coisa que a gente discutiu com os neonatologistas daqui, porque se a criança morreu, que ela nasceu prematura, mas ela teve sífilis congênita, a sífilis congênita tem que aparecer como uma das causas da morte. Não pode aparecer prematuridade, baixo peso, e a sífilis passar longe. Entendeu? Então, a gente precisa dessas pesquisas para que a gente possa ter subsídio qualificado para que a gente converse com os gestores. Porque quando a gente diz uma coisa que não é cientificamente provada, eles não levam em consideração. Eu me lembro que numa fala minha com o secretário de saúde aqui, eu coloquei que o município de Fortaleza estava gastando muito dinheiro com criança internada. Aí a secretária me perguntou assim, quanto eu gasto? E eu não sabia. Aí eu fiz um trabalho e publiquei nos custos da internação por sífilis congênita aqui no estado, entendeu? Então, essas coisas, elas ajudam a gente, são importantes, a gente precisa estar atrelando a questão do trabalho com a questão da pesquisa, tá? E a gente desenvolveu nesses municípios todo esse trabalho, os municípios hoje, esses 2 municípios, Iguatu e Itapipoca, que é especificamente eu estou falando agora, eles estão tratando na atenção primária agora as gestantes, todos os profissionais. A gente tem feito reuniões ainda regulares com esses municípios para que a gente possa continuar acompanhando os profissionais. A gente aprendeu muita. E se aproximar um pouco mais, como o professor Mauro colocou, se coloque no lugar do outro, pois a gente também se coloca um pouco no lugar do profissional, e quando a gente entende um pouco esse profissional e se coloca perto dele, é mais fácil a gente conseguir o apoio deles, quando eles dizem, olha, eu tenho dificuldade com isso, pois vamos ver o que é que a gente consegue fazer para melhorar isso, tá? E a gente vai até onde for preciso, em qualquer instância que seja preciso, para a gente discutir essas situações. E lembrar que nós temos problemas também relacionados à sífilis, a própria sífilis, né? Além do problema das unidades de saúde, que a gente sabe que tem algumas questões de qualificação do pré-natal que ainda precisa melhorar, a sobrecarga do trabalho dos profissionais, a rotatividade de profissionais, que é uma coisa que atrapalhou muito aqui o nosso trabalho. Você treina, aí a fragilidade dos contratos de trabalho, esses profissionais são substituídos por outros, aí a gente tem que treinar tudo de novo. Isso é uma coisa que a gente tem discutido também com o serviço, mas a gente tem o problema relacionado à sífilis, os profissionais têm dificuldade, além deles terem dificuldade da abordagem do tema que tem, eles têm dificuldade também com o diagnóstico, como interpretar um VDRL, a titulação do VDRL. Então, a gente aqui tem um canal direto, além de treinar os profissionais, porque o que é que acontece quando a gente treina os profissionais? A gente desperta neles a importância deles cuidarem dessas questões, que eles não cuidavam antes, praticamente, e aí começa a aparecer dúvida, e se eles não tiverem um canal aberto, que eles possam tirar essas dúvidas, eles vão sofrer muito também. Então, a gente aqui tem um canal direto, aberto do comitê, quando esses profissionais, eles encontram alguma situação no posto que eles não conseguem resolver, a titulação da paciente era tanto, e quando fez o segundo VDRL deu tanto, eles ligam para a gente, mandam WhatsApp, a gente discute com o comitê a situação, vai na unidade de saúde, faz um trabalho de educação continuada, in loco, com esses profissionais. Então, isso tem dado subsídios profissionais de saúde para eles não se sentirem sozinhos também, para eles não acharem que a gente jogou a batata na mão deles e eles estão lá abandonados. A gente coloca que nós também sofremos com eles, junto com eles, para o enfrentamento desse problema. Então, assim, é um trabalho difícil, pessoal, mas não é impossível, né? A gente consegue fazer. E a gente aprendeu, como eu falei, muitas lições. Primeiro, esse canal de comunicação é fundamental. O profissional precisa, médico, enfermeiro, quem estiver atendendo gestante e pessoas com sífilis, estamos falando de gestante por causa da sífilis congênita, eles precisam de alguém que eles possam tirar dúvida, que eles possam ligar e esclarecer algum ponto que eles estão com dificuldade de resolver. Outra coisa é que a articulação entre maternidade e atenção primária é fundamental. A gente precisa qualificar os registros e a gente precisa que esses profissionais de cada um desses serviços valorizem esse registro que foi feito
pelo outro profissional. Então, que os profissionais da maternidade peçam à gestante, a gente orienta aquele cartãozinho que eu mostrei para vocês, ele é anexado no cartão da gestante, e a gente pede aos profissionais que ele oriente a gestante a mostrar na unidade para dizer que ela foi tratada. Porque a gente tinha muitos casos, quando a gente fez as investigações, de pacientes que eram tratadas, mas que quando chegava na maternidade, o profissional de saúde não considerava porque não tinha o registro, não tinha registro do parceiro, não tinha nada. Aqui em Fortaleza, apesar do Ministério da Saúde ter tirado o parceiro como definição de caso de sífilis congênita, nós mantemos, e sempre nos nossos treinamentos a gente tem falado da importância do tratamento do parceiro para evitar a possibilidade de reinfecção, né, e as questões relacionadas à possibilidade de transmissão. Qualquer situação que a gente possa usar para prevenir a sífilis congênita, a gente está fazendo. E a gente está aprendendo também agora a trabalhar os municípios de grande e pequeno porte. Fortaleza tem sido um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado, difícil. Nós já fizemos nossa webinar também agora do mês de outubro em Fortaleza. A gente continua fazendo um trabalho grande aqui, mas, como eu falei, não é fácil. E aí, com a pandemia de Covid, parece que quer desestimular a gente, mas não vai não, né? E outra lição aprendida é que a gente precisa melhorar as condições de trabalho dos profissionais. Claro que nós não podemos mudar, porque nós não temos ingerência sobre isso. Mas, por exemplo, discutir como é que essas consultas de pré-natal podem ser agendadas, de maneira, por exemplo, que a gente não coloque várias gestantes de primeira vez, para que esses profissionais possam realizar o teste rápido na primeira consulta. Lembrando, pessoal, teste rápido tem que ser feito na primeira consulta, não justifica mais a gente perder tempo se a gente tem à disposição o teste rápido. Uma paciente que você tem, que o teste rápido foi reagente, que você não tem a história definida e um comprovante de que ela foi tratada, trate. Eu digo que nós estamos numa guerra, e essa guerra a gente só vai vencer se todo mundo estiver junto e a gente tomando atitudes que a gente não vacile, não perca tempo. Então, é bom, é necessário que seja colhido o VDRL dessa gestante, que tem o teste rápido reagente, para você ter um controle da titulação de base dessa mulher, mas se você não tiver VDRL e a gestante não tiver documentação de que foi tratada e de que ela não foi recontaminada, trate a mulher. E registre, coloque tudo o que você fez no prontuário, no cartão da gestante, porque isso também vai mostrar não só a sua responsabilidade com aquele caso, mas também pode lhe livrar de qualquer problema que você possa ter em relação a essa questão de ter acompanhado a gestante, ter feito 6, 7 consultas de pré-natal e a gestante ter passado com sífilis, né? E o PP com sífilis congênita. Que era isso que incomodava muito os profissionais de saúde quando a gente ia discutir nas unidades cada caso que era gerado pela unidade. E nos 2 municípios lá de Iguatu e Itapipoca, nós continuamos, como eu falei, desenvolvendo os nossos trabalhos de forma remota, mas os municípios eles querem concorrer ao selo de CERCO, a certificação da eliminação da sífilis e do HIV. E eu sempre coloco, eu faço parte da Comissão Nacional de Eliminação da Sífilis e do HIV, a gente já certificou alguns municípios para o HIV e não conseguiu certificar para a sífilis. Na minha cabeça, eu fico tão indignada quanto o professor Mauro, e dizia isso lá no Ministério, digo, como é que a gente elimina HIV e não elimina sífilis? Que teoricamente, e na prática mesmo, a sífilis é muito mais fácil de eliminar do que o HIV. Então, isso não... A gente sabe, né, gente, que se a gente resgatar um pouquinho também da história, não precisa ser de muito longe, como foi o professor Mauro, mas a prioridade que foi dada sempre foi ao HIV. HIV, as pessoas tinham... Quando aparecia um caso de HIV, era uma loucura dentro da unidade de saúde, que eu venho acompanhando isso tem 30 anos. Então, as pessoas não tinham a mesma preocupação que tinham com a sífilis. E a gente tem visto em outros estudos nossos que nós estamos fazendo, que a sífilis traz tanto problema quanto o HIV para a vida das pessoas, inclusive problema no relacionamento do casal, que o profissional de saúde tem que dar um apoio à gestante nesse sentido. A gente não pode só
dizer à gestante que ela tem que trazer o parceiro para tratar. Traga seu parceiro. Se a gente não der o apoio necessário a essa mulher para que ela se sinta segura de conversar com esse parceiro, de não apanhar dele, porque eu tenho um estudo também, 2, que mostraram que as pessoas sofrem violência quando elas revelam o diagnóstico de uma IST. Então, o profissional de saúde, ele tem, se ele não se sentir capaz ainda, seguro, conversa com a secretaria, pede treinamento para que os profissionais eles não abandonem essa mulher com esse abacaxi na mão, que é um diagnóstico de sífilis. Então, essa mulher ela tem que ser trazida para perto da unidade mais ainda, porque ela está vinculada à unidade, ela tem que ser tratada na unidade e o profissional de saúde tem que ajudar a essa mulher a tratar. E a gente tem estudo com parceiro, viu? Se vocês quiserem, depois eu mando esses estudos aí, tudinho para vocês. A gente tem estudo que mostra que a mulher, ela diz, eu não me sinto segura para conversar sobre o diagnóstico com o meu companheiro. Eu recebi a orientação do profissional, ela disse que eu tinha que tratar, mas eu não sei como chegar em casa e dizer isso, considerando que é uma doença que pega na relação sexual, como é que eu vou conversar isso com ele? Então, vamos resgatar nosso diálogo com nossos pacientes. E aí dá mais para quem precisa mais, né? E essas pessoas, como eu falei, elas precisam mais do que as outras. E sozinha nós não somos ninguém. Então, aqui a gente se juntou mesmo, universidade, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Saúde do município, dos 2 municípios de Itapipoca, Iguatu e Fortaleza, e a gente está acreditando que de mãos dadas, difícil, nós vamos enfrentar essa batalha juntos e, claro, se apoiando, porque a gente sabe que não é uma coisa fácil e nem ninguém vai conseguir da noite para o dia, mas a gente não vai desistir. Obrigada.